Então, pessoal, nós vamos falar aqui brevemente do caso de países que estão sufocados com dívidas contraídas junto à China. Você sabe muito bem que a China tem feito investimentos em países subdesenvolvidos, colocando dinheiro para financiar obras de infraestrutura, desenvolver a parte logística do país e tudo mais, em contratos que são totalmente leoninos, que em muitos casos até ameaçam a soberania do país em caso de dívidas. E adivinha o que está acontecendo com a maior parte desses países? Claro que eles não estão conseguindo pagar as suas dívidas para a China e aí a coisa fica um pouco mais problemática, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessa história trazida pela Gazeta do Povo, vamos conferir esses detalhes. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso. E aí eles começam essa reportagem falando do caso do Suriname, que é um país aqui no norte do Brasil, né, faz divisa com a gente aí, então um país muito pequeno e que está às voltas também com essa questão da China. E acontece que ele tem dívidas também com a Índia e está tentando renegociar essas suas dívidas aí, porém está tendo dificuldades, especialmente na sua negociação com a China, que não abre mão de certas vantagens que ela tinha do ponto de vista contratual. E aí, da dívida pública total do Suriname, você sabe, todo país aí se endivida, tem a sua dívida pública, a dívida soberana. A China detém sozinha 17% da dívida pública do Suriname. Olha só que coisa, ela é então a maior credora do Suriname em matéria de dívida pública aí. E o que acontece? Eles estão tentando quitar a sua dívida aí, pegando dinheiro emprestado com o FMI, e ao que parece, segundo foi informado pelo próprio FMI, eles chegaram a um acordo com o Suriname para uma segunda revisão de um pagamento de empréstimos. Então uma situação que está se desenrolando há algum tempo, e aí foram disponibilizados 53 milhões de dólares, serão disponibilizados assim que o fundo aí, o FMI, o conselho dele deliberar a esse respeito e liberar esse valor, mas já está tudo encaminhado. E ao todo o FMI destinaria 700 milhões de dólares ao Suriname para tentar equilibrar essa situação, mas esse programa aí de liberação de recursos estava parado aí porque o país não está conseguindo cumprir as metas do FMI. Como você bem sabe, o FMI empresta dinheiro, mas exige algumas contrapartidas, algumas modificações estruturais, fiscais, políticas no país para liberar esses valores, esses empréstimos. E isso também é um problema que aflige um país africano chamado Gana. Também o FMI apontou aí, fez um alerta de que esse país estaria exposto à possibilidade de perder uma parte significativa da arrecadação dele por conta de empréstimos que foram tomados junto à China aí e que estão garantidos com a produção de commodities do país, especialmente o cacau, a bauxita e o petróleo. Nos últimos 20 anos aí, Gana obteve quase 5 bilhões de dólares em 41 empréstimos chineses. Isso aqui pode não parecer muita coisa para um país como o Brasil, a gente emprestou metade disso aqui para a Venezuela a fundo perdido, né? Mas para um país do tamanho de Gana, isso aqui é muita coisa, trata-se de muito dinheiro. Isso foi investido aí em áreas como transporte, energia e agricultura. Porém, isso é um investimento estatal no final das contas, mal dimensionado, mal pensado, a análise de riscos não foi bem considerada. Agora o país está numa crise econômica terrível, que é a pior da história dele aí, que é a pior em décadas, e ele está com dificuldades então para pagar os seus credores, inclusive a China. Mas Suriname e Gana não são os únicos países nessa história aí. O Banco Mundial informou que a China é credora de 40%, ou mais do que isso, na verdade, dos países mais pobres do mundo, 40% da dívida deles com bancos privados e bancos públicos também. E a China não quer renegociar as condições de empréstimo com esses países, porque naturalmente isso representa um ganho de poder para os chineses em relação a esses países espalhados por grandes partes do mundo aí, América do Sul, África, Ásia, né, outras partes aí, que tem países profundamente endividados com os chineses. Então são 97 países que tiveram empréstimos junto à China que têm dados disponibilizados. Pode até ter mais do que isso, quase metade dos países do mundo no final das contas, não é? E aí as maiores dívidas são do Paquistão,
que tem mais de 70 bilhões de dívidas. Olha, isso aqui é coisa pra caramba, meu amigo. Angola, Etiópia, Quênia e Sri Lanka. Claro que são países que terão muitas dificuldades para honrar esses compromissos aí. E aí a agência Associated Press apontou que 12 países pobres, entre eles Paquistão e Quênia, que tem muita grana aqui nessa história, e outros também asiáticos de outras partes do mundo, tem a China como credora de até 50%, metade dos empréstimos estrangeiros. E grande parte desses países aí já destina mais de 1/3 da sua arrecadação, de tudo que ele tem de renda, de receita anualmente, só para pagar a dívida externa. Então são países que estão completamente endividados, escravizados pela dívida externa, grande parte dela contraída junto à China para financiar projetos de infraestrutura que já se mostram em muitos casos um grande fracasso. E aí os países simplesmente são incapazes de investir em outras áreas por conta dessa dívida, estão praticamente eternamente amarrados com isso. É por isso que, por exemplo, Zâmbia e Sri Lanka já calotearam as suas dívidas aí, a Zâmbia a dívida de 2020 e o Sri Lanka 2022 já anunciaram que vão calotear essas dívidas aí. E aí, quais são os critérios, as cláusulas contratuais entre a China e esses países? Ninguém sabe ao certo, é tudo muito secreto aí, os chineses não repassam essas informações. O que se sabe é que existem contas que são criadas aí como caução para prevenir impossíveis casos de calote, para que a China receba primeiro esses valores antes de outros credores. E aí, de acordo com a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro norte-americano, um dos grandes problemas para o progresso dos países subdesenvolvidos atualmente é a China, com essas questões contratuais aí de empréstimos, de financiamentos que os países são incapazes de pagar, não é? Então tem muitas questões a serem avaliadas nesse ponto. Isso aqui é uma visão pouco superficial da questão, mas o fato é que a China sim tem investido nessa sua nova rota da seda mundo afora, tentando fazer aí frente aos Estados Unidos, criar uma grande rede de influência até no comércio internacional, coisas pelo Ártico inclusive, né? Então a China tem trabalhado muito nisso aí. Existem já relatos de que esses investimentos são ruins, os negócios não estão prosperando. Talvez o que está acontecendo na China lá, de prédios terem que ser demolidos porque foram simplesmente obras inúteis que não tiveram a menor serventia, desperdiçaram recursos, isso aí acontece em escala global também, ao que tudo parece, né? Então eu acredito que a China não vai atingir o seu objetivo de se tornar aí um grande player internacional por conta dessa nova rota da seda, porque são investimentos ruins no final das contas, investimentos tipicamente estatais. Estamos falando de 2 estados trabalhando em conjunto aí para financiar obras. Se um já faz escolhas erradas, já faz coisas ruins, imagina 2 estados trabalhando em conjunto, não é? Mas então, não acho que a China vai chegar a esse ponto de ter uma grande influência internacional por conta dessas obras, porque são obras ruins. O que ela vai fazer é pressionar países pequenos por conta dessas dívidas adquiridas aí, porque se tem algo ruim que um país em desenvolvimento pode fazer é pegar dinheiro emprestado com a China nessas condições terríveis aí para fazer obras de infraestrutura, portos, estradas, etc. Muitos países aqui nos quais o índice de analfabetismo, por exemplo, está muito alto, tinha muita coisa melhor para ser trabalhada nesses países ao invés de obras de infraestrutura. Mas você sabe como é político, ele gosta de fazer obra porque ele ganha muito dinheiro nisso aí. O grande problema é que fica a conta para que o povo pague depois, e aí vemos países totalmente estrangulados nessa história. A conta do desenvolvimentismo, dessa coisa de financiar obras públicas para desenvolver o país, sempre chega, isso aí sempre leva países inteiros para o buraco, porque é um caminho sem volta, é um negócio assim que não tem a menor chance de dar certo. Já vimos isso acontecendo aqui mesmo no Brasil, agora a coisa é muito pior em países muito mais pobres que o Brasil, que tem muito mais dificuldade, que não tem uma economia tão pujante, tão robusta como a nossa. A coisa fica muito mais complicada e aí bater de frente com a China, com esse poderio econômico que eles têm, é realmente difícil. Estamos vendo países aí então reféns de dívidas que foram feitas no passado e que não se reverteram em absolutamente nenhum benefício para o seu povo. No final das contas é assim que estados agem, não é? Fazendo negócios ruins, negócios prejudiciais ao seu povo e passando a conta para frente para outra pessoa pagar no futuro. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.